Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, querido. Você pode tomar o seu assento. Quero cumprimentar os irmãos no maravilhoso nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui, queridos. Esse lugar, sabe, é um daqueles momentos que não precisamos dizer, Jesus está aqui, né? Está tão gostoso o ambiente, a presença de Deus, e se Ele está aqui é porque você está aqui, né? Somos nós que atraímos Ele, com a nossa fome, com a nossa sede, né? Tantos pastores preciosos que eu estou vendo aqui, eu quero saudar a todos em nome de Jesus, os que eu conheço, né? Pastor Rogério, que eu estou vendo ali, tem o pastor Alexandre, que já conversamos um pouquinho por ali, os demais pastores, né? Quero cumprimentar a todos, os discípulos, né, que me acompanham, pastor João, Diego, estiveram celebrando o louvor, Maurício, que está aqui, meu precioso pai, esse eu faço questão de ficar em pé em nome de Jesus. Querido, esse homem, né, eu olho para ele, eu tenho algumas lembranças do começo da minha fé. Ele, né, eu comecei a caminhar com o Senhor, servir o Senhor, e a gente sempre caminhou junto desde os 13 anos de idade. Eu trabalhei com ele. E ele dizia, esse negócio de igreja, só quer saber de igreja, né, está alienado, pastor, né, é tudo ladrão, não vale nada e não sei o quê. Aí foi brincar com a fé, querido, olha o que aconteceu, né? Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para salvar todo o que crê. Para a glória de Deus, eu batizei o meu pai, no nome de Jesus. Aleluia! Obrigado, pai. É um discípulo querido, uma ovelha que caminha conosco, né? E realmente é um milagre muito grande. Você que vê esse homem aqui, né, não tem ideia. Eu quero saudar os discípulos da Igreja Batista Verdade Prática, né? São amigos queridos, né? Ovelhas do pastor Igor e pastora Lília. Quase ele veio, né? No último momento não deu para vir, ainda nos falamos. E quero saudar, assim, de maneira muito especial também o profeta Dario Hernandes, um amigo muito querido, né, que Deus acrescentou na nossa vida, família e ministério, né, o pouco tempo que tivemos juntos, mas sempre com muita intensidade, com muita graça de Deus. E eu quero dizer, profeta Dario, que você já abençoou poderosamente as nossas vidas. Talvez, né, não consiga medir, né, em momentos tão oportunos, você cruzou o nosso caminho, nos abençoou poderosamente, né? Aquela igreja em Castanhal te ama, está com saudade de ti, viu? Em nome de Jesus. Queridos, eu quero realmente manifestar a minha mais sincera alegria e gratidão a Deus, de poder, mais uma vez, participar de um projeto tão relevante como esse. Eu tive a graça de poder, em 2014, ainda na sua primeira edição, né, poder estar presente, poder contribuir de alguma forma, poder estar servindo ali. E foi no mesmo ano também que nós implantamos o Atraídos, que é uma conferência anual de adoração que temos na nossa igreja em Castanhal. E eu tenho percebido como esse ministério ele tem se consolidado, como esse projeto ele tem se consolidado, ele tem se fortalecido. Eu não consigo medir, né, o número de pessoas que já foram abençoadas pela Escola de Profetas. Esse é o primeiro ano que nós assim não estamos diretamente participando com o grupo, devido a um projeto paralelo, mas estivemos em 2014, 2015, 2016, e hoje, para a glória de Deus, né, não estamos aqui a IBA, mas tem a Igreja de Cristo em Castanhal, na pessoa do pastor Juan e da pastora Gardênia, que é uma das igrejas que nós temos tido o privilégio de poder abençoar, de poder servir, de poder exercer algum tipo de mentoria e direcionamento. Queridos, eu queria, na pessoa do Júnior, né, como presidente da Escola de Profetas, e a todos os organizadores, aqueles que trabalham pelos bastidores, eu queria convidar você a dar um forte aplauso pela vida dessa equipe tão preciosa. É realmente assim, sabe, queridos? É marcante. A Escola de Profetas, né? Tantas memórias vêm à lembrança, tantas experiências, tantas coisas que já vivemos juntos, já ouvimos da parte de Deus. E Deus me deu o privilégio de estar aqui por mais um ano, né? O tema para esse ano é um tempo de restauração, é um tema muito oportuno, porque, de fato, a igreja, como foi dita, precisa realmente de uma restauração.
em muitas das suas áreas. Eu acho que vai ter que tirar um pouquinho o meu retorno, pastor João, aqui, que é só colocar mais para cá um pouquinho essa caixa. Porra aqui, Maurício, por favor. E a igreja realmente tem... Vira, agora, para cá. Isso, aí. A igreja tem precisado, querido, realmente de rever algumas coisas, rever alguns conceitos, e é por isso que você está em uma escola. Acho que pode tirar mais um pouquinho, que aqui está alto para mim. Por isso que você está numa escola. Diga para quem está do seu lado: você, meu irmão, está numa escola, né? Numa escola a gente anota, a gente fica atento, a gente ouve, né? Então provavelmente não vai dar para a gente ler junto todos os versículos que aqui vamos compartilhar, mas eu quero estimular você a estar anotando, a estar registrando, para que depois você possa fortalecer a sua meditação e o seu entendimento. O Júnior me deu um tema específico para caminharmos nessa noite, que é um tema chamado intimidade. Eu confesso, queridos, que eu me apaixonei em primeira mão por esse tema. Acredito eu que pela misericórdia de Deus ele tem feito parte da minha vida. Eu sou convertido há pouco mais de 11 anos e, por incrível que pareça, há quase 8 tenho um ministério fundado na cidade de Castanhal. As coisas aconteceram realmente de forma muito meteórica na minha vida, na vida da minha família, quase que inexplicável mesmo. Então, apenas 11 anos de convertido, 8 agora vamos fazer em maio de ministério. E eu lembro que quando minha esposa começou, ela tinha apenas 17 anos, irmão. Foi uma loucura, realmente, o que Deus realmente nos confiou. Mas Deus tem dado graça, tem colocado pessoas na nossa vida, no nosso caminho, né? Quem exerce paternidade sobre a nossa vida é o pastor Joaquim, pastora Rose, ali de São Luís do Maranhão, da Igreja Batista do Angelim. E temos caminhado aliançados e, pela misericórdia de Deus, conseguindo também repartir esse amor que nos alcançou, esse evangelho que nos transformou com a vida daqueles que nos cercam. Então, nosso tema é intimidade, e é um tema, querido, muito oportuno para a nossa vida, para os nossos dias. É um tema muito oportuno para esse tempo de restauração, porque se não estiver claro para nós a nossa principal fonte espiritual, dificilmente nós chegaremos ao final dessa longa jornada cristã. Eu tenho apenas 11 anos de caminhada, mas eu já vi, ouvi e vivi muitas coisas. E muitas pessoas começarem bem e, na mesma velocidade que começam, elas não terminam, elas vão ficando pelo meio do caminho. Talvez porque elas não entenderam, elas não conseguiram compreender qual é a principal fonte, né? Qual é o principal fundamento de sustentação da nossa fé. Como eu disse agora há pouco, a nossa caminhada cristã, querido, ela é uma longa jornada. Ela não é uma corrida de 100 metros que mal começa e já acaba. É uma caminhada longa, né, de dias, de meses, de anos, para muitos de décadas. Então, muitas coisas ao longo desse processo vão acontecer, estarão diante de nós, circunstâncias boas, circunstâncias ruins, intempéries da vida, e a gente precisa ter de forma muito clara, diante dos nossos olhos, do nosso coração, qual é a nossa principal fonte de alimento e de vida espiritual. Nós não podemos nos enganar, querido, achando que a nossa principal fonte é a igreja como congregação. Não podemos nos enganar achando que são as células. Não podemos confundir os congressos, os seminários, as escolas. Não podemos colocar toda a nossa expectativa, né, em momentos como esse, achando que esses momentos, eles são a nossa principal fonte de vida. E não é. Esses momentos, eles são relevantes, importantes, eles fazem parte da nossa vida. Eu não consigo me imaginar sem os mais diversos seminários e congressos, conferências e escolas que eu já participei. Como eles me abençoaram, como eles, alinharam, posicionaram o meu coração, como eles, me ativaram, me despertaram, mas eles não são a minha principal fonte de alimento espiritual. A nossa principal fonte de alimento espiritual, querido, é a nossa intimidade com Deus. É o nosso relacionamento com Deus, que vem através da meditação da palavra e de uma amizade sincera e genuína com o Espírito Santo do Senhor. Se nós não entendermos isso, não praticarmos isso, não desenvolvermos isso, nós estamos realmente comprometendo a nossa caminhada e a nossa fé.
Podemos, querido, estar no meio das pessoas mais ungidas dessa terra. Podemos congregar numa igreja maravilhosa. Podemos participar de vários eventos. E tudo isso vai ser bom para nós. Mas essa não é a nossa principal fonte de alimento. Não é isso que alimenta principalmente a nossa vida espiritual. Então eu quero chamar a sua atenção para, quem sabe, viver essa restauração nessa área da sua vida. É impressionante que eu vejo, querido, eu percebo algumas pessoas falando assim, elas falam tão bem de tantas coisas, elas falam bem da sua igreja, elas falam bem, né, do movimento que fizeram nas suas igrejas, elas falam bem dos congressos que participaram, mas pouco se ouve alguém dizendo: puxa, eu tive uma experiência tão especial com Deus, eu estava orando e Deus falou comigo, eu estava lendo e Deus me revelou aquilo que estava ali na sua palavra. Amém? Você percebe que a boca fala e que o coração está cheio. Então, se muitas vezes não temos ouvido testemunhos como esse, é um sério sinal a ser reavaliado na nossa vida. Então você vai sair daqui com certeza dizendo: olha, a escola foi maravilhosa, passamos um tempo, um final de semana muito especial, mas eu te desafio, querido, a chegar no domingo e ter vivido uma experiência real com o Espírito Santo do Senhor. Você ter conseguido ouvir a voz de Deus, não somente através dos homens de Deus que por aqui passarão, mas ouvir diretamente a voz do Senhor falando ao teu coração. Até porque o véu já foi rasgado e você deve ter ousadia e intrepidez para entrar nesse santíssimo lugar. Amém, querido? Então eu queria dar um subtema a esse tema intimidade, que é eu e Deus, Deus e eu e mais ninguém. Amém? Eu e Deus, Deus e eu e mais ninguém. Né? Mais parece que vai acrescentar, mas é mais ninguém. Amém? Você pode repetir comigo? Diga: eu e Deus, Deus e eu e mais ninguém. Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Mateus capítulo 6 e o verso de número 6. A gente lê esse junto e os outros a gente anota. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Mateus capítulo 6, verso 6, eu vou ler mais uma vez. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto, esse o recompensará. Amém, queridos? Eu não consigo medir o quão conhecida é essa passagem das Escrituras. Eu não consigo medir o quanto eu já ouvi ministrações acerca dela. Eu quero abrir um parênteses e dizer que eu não venho trazer nada novo para os irmãos. Eu venho apenas reforçar algumas coisas que talvez precisam ser reforçadas na nossa vida. Eu não consigo medir, querido, sabe, quantos cristãos não conhecem. A grande maioria conhece essa passagem. Mas, por outro lado, também eu não consigo medir quantos, de fato, a praticam. Porque o fato, querido, de eu saber de algo não quer dizer que esse algo é uma realidade na minha vida. São duas coisas completamente diferentes. É o conhecimento da prática desse conhecimento. Deixa eu te dar alguns exemplos. Nós sabemos que Coca-Cola faz mal, mas quantos deixam de beber Coca-Cola? Amém? Eu sei que eu preciso me exercitar. É interessante que todas as vezes que vamos ao médico por uma consulta, o médico fala a mesma coisa, né, pai? Olha, beba bastante água, faça exercício físico. A última vez que eu ouvi o profeta Dario Hernandes na Igreja Batista Edificado, meu amigo pastor Júlio em Castanhal, ele falou que um dia a conta dessa área da nossa vida vai chegar. Precisamos cuidar da saúde, precisamos cuidar do nosso templo, né? Quantas vezes eu já não ouvi isso? Então eu sei que isso é uma verdade e uma realidade. Eu preciso me exercitar, eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo. Mas quantos de fato se exercitam? Quantos de fato fazem isso? Se eu perguntar aqui, querido, né, para todos nós que aqui estamos, quantos sabem que nós precisamos orar? Que orar faz parte da nossa vida cristã, faz parte da nossa comunhão com Deus. Todos vão levantar a mão e vão dizer: claro que nós precisamos orar. E a outra pergunta é: mas quantos verdadeiramente oram?
Você percebe que o fato de eu saber de algo não quer dizer que aquele algo é uma realidade na minha vida. E esse tema, querido, eu e Deus, Deus e eu, e mais ninguém, intimidade, ele não somente é necessário, como ele é extremamente relevante para a nossa saúde espiritual, para a nossa sobrevivência espiritual, para a nossa caminhada rumo à maturidade em Deus. Quando você for orar, diz a palavra, quando você for desenvolver a sua intimidade, quando você for desenvolver o seu relacionamento, porque orar nada mais é do que desenvolver um relacionamento, um diálogo. Às vezes a palavra oração, ela ainda parece ser muito distante, né, do nosso entendimento. Mas orar nada mais é, querido, do que conversar, do que dialogar, do que falar e também ouvir a outra pessoa. Então a palavra de Deus, ela nos dá alguns princípios. Quando você for desenvolver esse relacionamento, a sua intimidade, ela diz, vá para o quarto. Quarto se fala de um lugar reservado, um lugar especial, não necessariamente seja um quarto, mas um lugar de quietude, um lugar de solitude, um lugar onde, sabe, você sinta de alguma forma Deus mais perto de você. Eu particularmente escuto Deus com muita clareza quando estou tomando banho, querido, no banheiro, sabe, é impressionante. Eu não sei se porque naquele momento nós paramos, né, e aí a mente ela acaba ficando um pouco, né, vazia, um pouco mais aberta, é onde talvez, no meu caso, o Espírito Santo até se sinta, né, mais acessível a mim, para poder me convidar a ter um tempo a mais com Ele. Então, quando eu for desenvolver esse relacionamento, eu preciso ir para um lugar. Aí é interessante que ele diz, feche a porta. Ou seja, estabeleça esse momento como prioridade. Não permita que nada externo entre ou atrapalhe. Fechar a porta é se isolar, é reservar, é guardar, é fazer daquele momento um momento especial, um momento de intimidade. E a partir do momento que fazemos isso, querido, é só eu e Deus, Deus e eu, e mais ninguém. Amém? Ore ao seu Pai que está em secreto, você e Deus. E o seu Pai que está em secreto irá ver Deus e você. Deus está nos convocando, querido, nesses dias para estabelecer, ou para restabelecer, ou quem sabe para fortalecer a nossa devoção a Ele. Nós precisamos, de uma vez por todas, não somente entender ou conhecer, mas principalmente desenvolver, aplicar essa realidade na nossa vida. Eu acredito, querido, eu não vivi outras gerações, eu não posso falar, eu posso falar da minha, mas eu acredito que nunca foi tão difícil cultivar e manter um relacionamento com Deus como nos nossos dias. Por quê? Porque é difícil parar, querido. É muita coisa o tempo todo e em todo o tempo que chamam por nós. Alguns anos atrás, o comércio funcionava de segunda a sábado até meio-dia. Depois ele passou a funcionar de segunda a sábado até 6 da tarde. Depois ele passou a funcionar de segunda a segunda. E hoje nós temos segmentos que funcionam 24 horas. Você percebe como são tantas coisas, sabe? Tanto ativismo, sabe? Tantas coisas cercando, nos chamando, sabe? Querendo capturar a nossa atenção. Se não bastasse isso, querido, somos em si uma geração carente, que não consegue abrir mão de estar com pessoas. Eu percebo que tem pessoas que têm pavor de ficar só, como se ela fosse para o quarto encontrar Deus, fosse ficar só. O salmista disse que mais vale um dia na presença de Deus, que 1000 anos vivendo em outro lugar, querido. O dia que nós encontrarmos, querido, o prazer, a alegria, a satisfação de fato estar com Deus, na sua presença, se relacionando com o seu Espírito, nós não vamos mais querer facilmente outra coisa na nossa vida. Então é uma geração que tem dificuldade de sair do meio de pessoas. É uma geração que, para estar bom, ela precisa estar com pessoas. Com tanta coisa para compartilhar, muitas vezes até conseguimos fechar a porta física do quarto, mas a porta virtual continua aberta. E talvez esse seja, querido, uma das coisas mais terríveis desse século.
Quantas vezes, querido, eu já não entrei para o quarto, fechei a porta, pedi à minha esposa que me deixasse só, pedi às minhas filhas, eu tenho uma filha de 7 anos, a outra de 5 e uma de 6 meses que ainda está sendo gerada no ventre da minha esposa. São 3 meninas. É bom que o meu reinado continua absoluto naquela casa. Só mulher, meu irmão, pense. Imagina, esses dias elas estavam, deixa eu abrir um parênteses aqui, elas estavam olhando negócio de Instagram, de lojinha de roupa e tal, e a de 7 anos fazia, uau, mamãe, que sapato lindo, e a mais nova, eu quero, e eu, ai Jesus, e eu só orando, Deus me prospera, me dá condição de servir essas mulheres da melhor maneira possível, né? Imagina elas num shopping, querido, é impressionante, parece que vem no DNA, sabe, não tem como ser diferente, né? Mas eu sou muito feliz, né? A esposa que Deus me deu, as filhas que Deus me deu, e aí eu peço a elas, olha, por favor, eu quero ficar só, eu quero ter um tempo com Deus, e eu fecho a porta do quarto, para tudo aquilo que é externo fisicamente, mas muitas vezes a Bíblia se abre, e o celular está do lado, com o WhatsApp aberto, com o Instagram aberto, com o Facebook aberto, amém, queridos? Será que é só comigo que isso acontece? Eu estava me sentindo o pior dos pecadores, até que eu vi uma postagem do pastor Gustavo Bessa, marido da Ana Paula Valadão, que me alegrou muito, né? Não pela confissão dele, mas por saber, não pelo pecado dele, mas pela confissão, de saber que todos nós temos limitações. Ele deu o seguinte testemunho, eu não sei se alguém chegou a ver, que ele decidiu tirar um tempo para orar, e entrou para o quarto, e quando ele se deu conta, ele já estava há 20 minutos no Facebook, e não tinha conseguido nem sequer abrir a Bíblia, e ele coloca lá embaixo, pedindo a Deus que o salve desse tempo, que o salve desse ativismo, de tanto entretenimento. Você está me entendendo, querido? Então, às vezes, nós conseguimos fechar a porta física, mas não fechamos a porta virtual. Continuamos conectados ao mundo exterior, a tudo, e só não nos conectamos com quem deveríamos nos conectar, que é com o Senhor, nosso Deus. Eu vi uma reportagem, recentemente, sobre um grupo de universitários, que não somente passaram, né, na faculdade, para a universidade, mas passaram em primeiro lugar, e aí foram entrevistar eles, né, o que eles fizeram e tudo, e eles disseram, simples, nós simplesmente abrimos mão das redes sociais, abrimos mão, sabe, daquilo que estava furtando a maior parte do nosso tempo. Dias atrás eu estava viajando, querido, e o meu WhatsApp mudou, né, eu não entendo muito bem de algumas coisas, mas a gente vai procurando usufruir. Apareceu lá um aplicativo chamado Meu Status, e aí eu falei, rapaz, o que foi que aconteceu aqui? Mudou, Meu Status. Aí eu liguei para o Diego, meu assessor, liguei para minha esposa, alguém para me explicar aquilo. Aí vieram me dizer que no Instagram tem a sua história, né? Aquelas postagens rápidas, que se eu não me engano apaga com um dia, e o WhatsApp tinha lançado aquilo também. Diante daquele lançamento, queridos, eu digo isso com muito temor, eu chorei. Falei com o Didigo pelo telefone, eu falei, meu Deus, aonde vamos parar? Com tanto entretenimento, com tanta superficialidade, com tantas coisas, sabe, querido, tentando nos envolver, coisas que dão prazer à alma, mas que estão sufocando, matando e apagando o Espírito de Deus que há dentro de nós. 1 Tessalonicenses 5,19, ele diz, não apaguem o Espírito. Queridos, aquilo que um dia foi aceso, pode ser apagado, se eu não cuidar, se eu não cultivar, se eu não alimentar. Você está me entendendo aqui nessa noite, amém, meu irmão? É muito sério, querido, o que nós estamos enfrentando, é muito sério aquilo que está à nossa volta, são muitas coisas, sabe, externas querendo a nossa vida, querendo a nossa atenção, são muitas coisas internas querendo também, são muitas carências, são muitos desejos, né? Eu estou até preparando uma mensagem sobre mídia social, e uma das coisas que Deus falou comigo foi assim, por que e para que você posta nas redes sociais? Por quê e para quê? É para abençoar outros, é para edificar outros, é para de alguma forma dar algum tipo de contribuição naqueles que estão seguindo você? Você quer de alguma forma abençoar a vida daquela pessoa?
Ou nós queremos em algum momento se autopromover, chamar atenção, receber likes, curtidas, né? Querer dizer que temos, né? Diz que o tolo é aquele que compra o que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar para quem não quer ver. Você já ouviu isso? O tolo compra o que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar para quem não quer ver. Por que e para que nós usamos as nossas mídias sociais? Sabe, querido, nós precisamos repensar a nossa vida, consequentemente, na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus. Eu acho lindo um texto em Lucas capítulo 5, no versículo de número 12 em diante. Lucas capítulo 5, do versículo 12 em diante. Diz assim, Lucas capítulo 5, verso 12. Estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra, que vendo a Jesus, prostou-se e com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe então que a ninguém contasse isso, mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta pela tua purificação, conforme Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Verso 15, a sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Queridos, que, texto lindo, que atitude linda de Jesus. Meditando sobre intimidade, sobre relacionamento com Deus. Não existe ninguém nessa terra que foi mais aclamado, que foi mais, que vieram mais ao encontro, que buscaram mais, que queriam ver, ouvir, tocar, queriam estar perto do que Jesus. E em meio a tanto ativismo naquilo que se refere ao serviço ao reino, em meio a tanta aclamação, em meio a tantas multidões, em meio a tanta fama, porque a Bíblia diz que a sua fama se divulgava cada vez mais, e cada vez mais eram pessoas que queriam estar perto de Jesus e extrair alguma coisa de Jesus. Mas no verso 16, querido, ele nos ensina acerca do que estamos trabalhando nessa noite. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Diga para quem está do seu lado: você precisa se retirar, meu irmão. Diga para quem está do outro lado: você precisa se retirar, meu irmão. Amém, queridos? Nós precisamos, querido, nos retirar. Nós precisamos fugir. Vai ter momentos na sua vida que você vai precisar ser radical. Vai ter que ter um posicionamento radical, uma postura radical. Vai precisar abrir mão de coisas, vai precisar abrir mão de circunstâncias, vai precisar abrir mão de pessoas, mas no final você estará com o Senhor, meu irmão. E é isso que importa, e é isso que nos sustentará, que nos abençoará. Nenhum relacionamento nessa terra é mais importante e mais relevante do que a pessoa do Espírito Santo na nossa vida, querido. Quando eu percebo que eu estou demais, querido, em internet, olha que eu gosto dessas coisas também, mas pela misericórdia de Deus, na mesma velocidade que eu me entrego, eu também abro mão. É impressionante. Passo de dias, meses, semanas, quem me segue sabe, sem postar. Quando eu vejo, que eu estou fazendo muita coisa, eu chego para minha esposa e digo: eu preciso parar, eu preciso estar com Deus. É interessante, querido, que por quantos cultos, às vezes eu chego ali na igreja, e estou ali na congregação, e o louvor começa, e eu expresso ao Senhor, querido, algo que precisa ser uma verdade na nossa vida. Senhor, é muito bom os irmãos, é muito bom a congregação, é muito bom esse contexto, mas eu estou aqui por tua causa. O Senhor é mais do que suficiente, é o Senhor que eu quero encontrar mais uma vez. A pessoa do Espírito Santo. Precisamos ter um entendimento claro dessa necessidade, querido. Pois em meio a tanto ativismo e coisas para fazer, se não soubermos o que precisamos e o que realmente importa, dificilmente o faremos. Vou repetir: se não soubermos o que precisamos e o que realmente importa, dificilmente o faremos. Se você não consegue sair do meio da multidão para estar com Deus, a sua fé está com sérios problemas. E pior, o seu futuro cristão
está comprometido. Amém? Jeremias capítulo 29, no versículo de número 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que coisa linda! Vocês irão me buscar e vocês irão me encontrar, quando? Quando me buscarem de todo o vosso coração. Não iremos encontrar a Deus em meio a um coração dividido, querido, sabe? São muitas coisas concorrendo, competindo com o nosso coração. Não basta buscar o Senhor. Certa vez Jesus disse a toda aquela multidão: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não basta ter sede, não basta vir. Eu preciso beber. Não basta estar com sede olhando o copo com água aqui do meu lado. Se eu estou com sede, eu preciso esticar as minhas mãos e beber da água. Só que essa água, querido, quem beber dela vai ter sede outra vez. Quem beber da água que Ele der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que Ele nos dá, brota em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não busque ao Senhor com seu coração dividido. Não esteja com a Bíblia e o celular. Não esteja, sabe, com a oração. Não, querido, se desconecte. Hoje eu estou inclusive usando meu celular, porque meu tablet, minha filha quebrou. O terceiro tablet no último domingo. E eu coloquei logo no modo avião. Porque não para, meu irmão. Não para, notificação, né? Chegando, WhatsApp, não para. Não busque a Deus com o seu coração assim. Não. É interessante perceber, querido, que somos nós quem decidimos a quem vamos entregar o nosso coração. Ninguém toma o nosso coração na marra. Nós o entregamos voluntariamente a algo ou a alguém. Amém? É você que entrega o seu coração. Jeremias capítulo 33, verso 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Precisamos de respostas, querido, queremos respostas, mas não há clamor. E muitas vezes não há clamor à pessoa certa, não há clamor, há reclamação, né? Não se clama, se reclama, e muitas vezes para as pessoas, para os homens. Ah, porque minha vida está assim, ah, porque é assim, ah, porque isso, porque aquilo. Quantas vezes verdadeiramente, querido, sabe uma das coisas que eu não aceito na minha casa? E eu converso muito com a minha esposa, que é hábito, eu vou falar, talvez você se identifique. Muitas vezes alguém chega assim: ô meu irmão, ora por mim, tá bom, eu vou orar. Que orar nada, querido. Nem lembra de orar, apenas foi ali, naquele momento. Já se tornou um discurso vazio. Você pode orar por mim? Ô irmão, ora pelo meu pai, ora pelo... Amém, irmão? Se alguém pedir, querido, para mim orar, eu faço um esforço tremendo para poder responder se aquilo for uma verdade na minha vida. Eu vou orar por esse irmão, e eu pego o nome, eu lembro dele, e eu anoto, e quando chego em casa, eu pego a minha esposa, quando não, a família toda, para nós orarmos por aquela pessoa, ou por aquela situação. Superficialidade, querido, rasura. Queremos fazer coisas grandes, mas os nossos fundamentos estão comprometidos. É por isso que Deus te trouxe aqui nesses dias, para um tempo de restauração em muitas áreas da tua vida, meu irmão. Eu e Deus, Deus e eu, e mais ninguém. Tem uma história muito conhecida da Bíblia, em 1 Reis capítulo 19, o profeta Elias, e eu não quero me atentar à história, mas sabe algo que chamou a minha atenção no verso 7 e 8, que diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. É interessante, queridos, que o anjo chega para ele e diz: olha, você tem uma longa jornada, você tem uma longa trajetória. E meditando, sabe, Deus falava comigo ao meu coração sobre a minha fé, sobre a minha caminhada, dizendo: André, eu sei quão bom foi para ti caminhar 10 anos, mas ainda tem muito tempo, há muita coisa para fazer. A tua jornada, ela é muito longa. Eu ouvi um pastor dizendo algo interessante, que nós não devemos ter pressa, nós pastores, para ver a igreja crescer, ou até mesmo os discípulos amadurecerem, porque esse é um trabalho para toda a vida, é um trabalho que começou e não vai terminar amanhã. Durante toda a nossa caminhada, nós vamos estar envolvidos, comprometidos e trabalhando nisso.
Então a nossa caminhada é muito longa. Júnior, quanto tempo eu tenho? Porque eu estou sem relógio aqui, pode me ajudar? Hã? Tá, obrigado. Porque a nossa caminhada é muito longa, e ele diz algo interessante. Então, foi oferecido a ele, querido, pão e água. E nós sabemos que, quando a Bíblia fala de pão, ela fala da palavra, e fala de água, fala da presença. E aí é interessante que depois que ele comeu, fortalecido por aquela comida, ele viajou 40 dias, né, e 40 noites também. Então você percebe, querido, que alguém que se alimenta da comida certa, alguém que bebe da água certa, não há limites para essa pessoa. Chega a ser extraordinário que uma refeição, querido, possa ter conduzido Elias por tanto tempo. Meu amado irmão, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela não volta para ele vazia sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi liberada. E o propósito, querido, é nos fortalecer, é nos abençoar, é nos edificar. Nós seremos felizes diante das outras nações se a palavra de Deus estiver em nós. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Precisamos comer pão, querido, precisamos beber água, precisamos nos entregar a esse relacionamento, a essa intimidade. Se você quer ter uma caminhada cristã bem sucedida, se você quer, como diz o apóstolo Paulo, combater o bom combate, encerrar a carreira, você vai ter que guardar a sua fé, porque a fé, querido, é a nossa arma para vencer o mundo, mas a Bíblia diz que a fé só vem pelo ouvir da palavra. Precisamos ouvir a palavra, precisamos meditar na palavra, precisamos comer a palavra, que a nossa fé será fortalecida, e caminharemos não somente 40 dias, 40 noites, mas durante todo o tempo da nossa peregrinação. Quem acredita, diga glória a Deus, dê um forte aplauso em nome de Jesus. Tem muita coisa para compartilhar, mas vai ficar para uma outra oportunidade, querido. Alguns princípios que são uma realidade na minha vida. Quais são os princípios que eu estabeleci para que eu pudesse não somente desenvolver, mas principalmente sustentar o meu relacionamento com Deus? E aí eu queria dar alguns testemunhos, né? Lucas 9:23. Eu vou apenas ler esse aqui, a gente interpreta ele rapidinho, para a gente poder orar. Acho que tem pregação hoje ainda. Hoje? Tem mais uma hoje, né? Lucas capítulo 9, verso 23 diz assim: em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse único versículo que nós podemos extrair o entendimento necessário, não somente para desenvolver, mas principalmente para sustentar o nosso relacionamento com Deus. Primeiro que ele fala, Jesus dizia a todos: não existem filhos preferidos, querido. Existem filhos que preferem mais o pai. É diferente. A Bíblia diz que para com Deus não há acepção de pessoas. Então não olhe para ninguém dizendo: Deus dá mais a ele, dá menos àquele. Não. Jesus dizia a todos. O convite para o relacionamento está aberto a todos, querido. Se alguém quer, aí já é comigo. Se alguém quer, um relacionamento com Deus é fruto de um desejo, de uma vontade. Eu quero me relacionar com Deus, amém? Alguém quer aqui nessa noite, querido, sabe? É eu que decido. Jesus dizia a todos: alguém quer, e alguns se levantaram: eu quero. É como a voz bradando: quem enviarei? E aí Isaías se levanta: olha, eis-me aqui, envia-me a mim. É quem quer, querido. Agora, esse querer vai exigir algumas coisas de mim. Negue-se a si mesmo. Vai exigir renúncia, querido. Vai exigir que eu abra mão de coisas, de pessoas, de lugares, de conversas, de situações. Amém? Negue-se a si mesmo. Que, por incrível que pareça, vem cá, pastor João, já para me ajudando, senão não acaba aqui. Por incrível que pareça, querido, tem pessoas que ainda assistem um programa chamado Pânico na TV, assistem novelas, assistem esse tal de Big Brother. Como não apagar o espírito, querido?
Como desenvolver ou cultivar um relacionamento com Deus sem abrir mão de coisas que eu preciso abrir? A palavra de Deus diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e eu não me deixarei dominar por nada. Certa vez eu ouvi o profeta Dario dizendo, acredito que foi ele, que não é pecado a pessoa não ir para o culto no domingo. É o peso, né? Peso e pecado. Não é pecado. Mas ela passa a não ir mais por os cultos aos domingos para ir pescar. Pescar não é pecado. Mas na vida daquela pessoa está se tornando um peso. É mais ou menos isso? Como me abençoou. Então tem coisas que não são pecado, querido, são lícitas, mas estão nos roubando da presença de Deus. Estão atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Estão comprometendo a nossa intimidade. Mas eu profetizo, querido, em nome de Jesus, que de hoje em diante, algo vai acontecer na sua vida. É somente você e Deus. É somente Deus e você e mais ninguém. Se você recebe, por favor, dê um glória a Deus bem forte. E um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Bora. Você pode ficar em pé para a gente orar e para a gente poder fechar esse primeiro momento. Amém, querido? Você foi abençoado? Tem um texto, irmãos, que é um dos fundamentos da minha fé. Pastor João caminha comigo há mais de 10 anos e ele sabe disso. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar. Prioridade, primazia, nada. Amém, querido? Você foi abençoado? Amém? Eu cheguei aqui com o coração tão disponível a derramar isso sobre você. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, eu estava ansioso para vê-los, para comunicar, para repartir algum dom espiritual. Alguém quando vem aqui pregar, querido, sabe, muitas vezes são horas, são dias, são semanas se debruçando sobre a palavra e sobre a presença de Deus para entregar um pão fresco. Valorize isso que você recebe em tão pouco tempo. Está sendo comunicado a você algo, querido, algo que pode transformar a tua vida, pode transformar o teu entendimento e verdadeiramente pode fazer você sair daqui completamente diferente de como você chegou. Está só começando, querido, mas de hoje em diante eu quero te desafiar a reparar a tua intimidade com Deus, o teu relacionamento com Deus. Você vai perceber que as coisas vão fluir com mais naturalidade, com mais leveza. Coisas que antes você fazia tanto esforço, você vai perceber que nessa peleja você não tem que pelejar, é o Senhor que pelejará por você, querido. Uns vão continuar confiando em carros, outros em cavalos, outros na força do seu braço, mas nós faremos menção ao nome do Senhor, querido. É eu e Deus, é Deus e eu e mais ninguém. Amém? Céu e terra se